Aí eu fiquei, como assim que sobrou do Cerrado Paulista, que eu nem sabia que tinha cerrado em São Paulo, né? O Cerrado Infinito, ele é um projeto do artista e autor Daniel Cabaleiro, e aí esse projeto resultou na escrita desse livro, que eu tô lendo com muita atenção, porque ele também é um guia de plantas, das plantas que existiam aqui em São Paulo, quando existia esse cerrado, e que ele encontrou em alguns lugares, em algumas expedições, e foi conseguindo identificar. Então ele também é um guia de plantas, no sentido de ser um guia para você conhecer essas plantas e poder fazer o seu próprio Cerrado Infinito. O Cerrado Infinito é o nome desse projeto, dessa ideia de pegar essas plantas e trazer elas de volta, reinserir na paisagem da cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é uma discussão que o autor faz, que ela permeia muitas áreas, né? Eu acho isso muito bacana. Acho que uma das coisas que eu mais gostei do livro é trazer esse fato que até então era desconhecido para mim e desconhecido para muitas pessoas, de que existia cerrado aqui nessa região. Ele também traz alguns dados, então ele fala que assim, esse cerrado hoje em dia existe 0,80% da área original dele, então foi uma das paisagens mais destruídas e ninguém fala nem que esse cerrado existia, nem que ele foi destruído, porque simplesmente não foi uma paisagem considerada relevante. O araçá, ele é uma árvore que ela dá um fruto que dizem que é bem gostoso. Eu nunca comi, porque infelizmente não existem mais araçás na cidade, mas ela era uma árvore bem abundante nessa região, né? Daí vem o nome do cemitério. Isso eu achei bem legal que o autor coloca, que ele faz um paralelo com a colonização. Então ele fala que a colonização, ela destruiu uma infinidade de coisas e uma delas foi a paisagem que existia aqui. E é uma coisa que a gente não costuma refletir, né, sobre a paisagem e como era aqui. Então, o terceiro título do livro é O Guia dos Campos de Piratininga, porque ele tenta falar um pouco falar e imaginar, fazer um exercício para tentar na imaginação perceber como que seria a paisagem do Planalto Paulista, né? E quando você para pensar nisso, faz um pouco de sentido que não seja a Mata Atlântica, que a Mata Atlântica ela pare um pouco na serra e aí comece uma zona de transição, mas é uma coisa que a gente só não se atenta e acaba passando batido. E aí acho que ele coloca uma questão que eu achei muito interessante, que é a da descolonização da paisagem. Claro que é um nome assim que ele tem uma pegada um pouco subjetiva, né? É um projeto artístico, não necessariamente você vai reverter o processo de colonização, porque isso é impossível, mas a ideia dele é, através do conhecimento dessas plantas que existiam nessa região e que ainda existem em lugares muito específicos, por exemplo, terrenos baldios, em lugares bem periféricos ou então na beira de alguns rios bem afastados, em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, mas dentro da cidade de São Paulo é realmente difícil achar. Enfim, conhecendo essas plantas e achando elas em alguns locais da cidade, é possível começar a imaginar como é que era a paisagem desse espaço na época de 1500, enfim, conforme ela foi sendo destruída, e descolonizar, acho que até não só a paisagem, mas o pensamento, né? No sentido de que a gente não pensa como era, e tendo conhecimento dessas plantas, dessa história, a gente pode começar a pensar um pouquinho nisso. Muito nesse sentido de descortinar uma perspectiva histórica que a gente não se atenta muito, e por mais que a gente estude a colonização, estude os efeitos dela, eu acho que até hoje eu ainda não tinha pensado e não tinha estudado os efeitos dela em relação à paisagem da região do
município de São Paulo e as outras cidades, né, que conformam a região metropolitana. Ele tentou implantar alguns cerrados infinitos, né, acho que dá para chamar assim, em São Paulo. Um deles foi na Praça da Nascente, que é uma praça que inclusive tem uma nascente limpa de um córrego super importante para o município de São Paulo. E ele conta que nesse processo várias pessoas mais velhas de idade se aproximavam dele e com muito carinho viam algumas plantas que ele trazia e falavam: ah, essa planta existia aqui antigamente quando eu era criança, ou falavam: ah, quando eu era criança em tal lugar eu fazia tal coisa com essa planta. Então trazer essa vegetação, eu percebi que foi uma forma de retomar vínculos afetivos e retomar memórias de algumas pessoas que tinham sido apagadas, no sentido de a planta não existe mais, a pessoa não fica em contato com aquilo e um pouco esquece. Revela uma história que foi apagada, e tudo isso é pela via da memória.